Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo e também os nossos amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Sejam bem-vindos para mais uma transmissão, essa que nós vamos iniciar uma nova etapa. Nós começamos com a Conferência Internacional de fevereiro de 2022. A primeira mensagem será hoje. E o tema geral, nós seguimos o semestre passado e será pregado este Evangelho do Reino. E a sequência é: e então virá o fim. Como hoje é domingo, lembro a todos a fazerem as suas ofertas, honrarem o Senhor com seus bens, seja Missões do Exterior, Instituto Vida para Todos, e também todas as Estância Árvore da Vida, e também as suas necessidades regionais do Senhor. Vocês devem se lembrar também da sua localidade. Muito bem, nós vamos começar essa nova etapa com uma oração, tá bom? Eu vou fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo semestre que passou, tantas revelações que o Senhor revelou através do livro de Mateus, tantas riquezas. Senhor, nós só temos te agradecer, e essas revelações têm produzido muitas ações, muitas concretizações, realizações e confirmações. Senhor, muito obrigado. Nós confiamos em Ti para mais um semestre. Senhor, continuando com o livro de Mateus, venha nos abençoar. Senhor, nós queremos dizer para Ti que nós não nos agarramos a tudo aquilo que nós ganhamos, mas nós queremos continuar seguindo o Cordeiro para onde quer que vá. Nós não nos fixamos em metodologias, não nos fixamos nas bênçãos adquiridas, mas nós queremos continuar seguindo o Espírito como vento que sopra para onde quer. Senhor Jesus, nos abençoa nesse semestre, abençoa todas as igrejas, abençoa nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos adultos. Abençoa, Senhor, todos os trabalhos, sejam das irmãs do Instituto Vida para Todos, seja da editora Árvore da Vida e da comportagem, seja do Expo Livro e seja da pregação do Evangelho das igrejas. Posso orar por você e também produzindo muitos contatos para a edificação da igreja. Senhor, continua nos abençoando, Senhor, até introduzir-nos à boa terra de Canaã. Em Teu nome nós oramos. Amém. Eu dou graças a Deus porque a revelação da Palavra de Deus é algo sobrenatural, está acima da manipulação humana. Eu não havia programado para começar o semestre com Mateus 16, mas assim soberanamente aconteceu, e o Senhor nos fez terminar a mensagem de número 37 com a última parte de Mateus 15. Por quê? Porque Deus deseja dar uma nova virada a partir do Mateus 16. Então hoje eu pretendo fazer uma boa parte da mensagem, fazer uma retrospectiva dos capítulos de 1 até 15. Mas a minha intenção é mostrar que no capítulo 16, Deus, através do seu Filho Cristo, nos mostra aquilo que está no seu coração. Vou falar rapidamente no começo, depois certamente terminarei falando sobre isso. O registro do livro de Mateus é algo fantástico.
Deus tem escolhido um homem certo, Mateus, que estava sentado na coletoria de impostos, ele como um publicano, um coletor de impostos, e conhecia certamente os meandros de como funciona um governo, como funciona um reino, e somente ele poderia ser usado como canal para escrever na sequência em que escreveu no livro de Mateus, e nós só temos que agradecer ao Senhor por isso. Ele começa mostrando, introduzindo, apresentando o rei do reino dos céus, mostrando que ele é o Cristo, tão esperado pelo povo de Israel no Antigo Testamento. Ele é o Messias e mostra a sua genealogia, a sua geração, a sua origem. A geração humana dele, ele veio da descendência de Davi. Ele é o filho de Davi. E o filho de Davi é um termo usado pelos judeus do Antigo Testamento para Messias que haveria de vir. E ele de fato, ele é o filho de Davi para herdar para sempre o trono de Davi. E também mostra, de capítulo 1 até capítulo 15, mostra a sua geração e a sua introdução por João Batista, o seu batismo e o seu início do seu ministério após ser tentado pelo diabo. E assim ele começa fazendo curas, resgatando pessoas desse mundo que é dominado por Satanás. E ele chama os 12, envia os 12 como apóstolos para a pregação do Evangelho do Reino, que é a única forma de salvar esse mundo. E ele também continua com muitas revelações até chegar no capítulo 15 de Mateus, e eu vou fazer uma retrospectiva daqui a pouco. Mas, até então, ele consegue ganhar os membros que serão introduzidos no reino dos céus. São indivíduos com espírito humilde, quebrantado, contrito, que puderam entrar pela porta da primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o Senhor, através do trabalho do capítulo 1 até capítulo 15, ele consegue ganhar indivíduos em que ele pode trabalhar no seu coração, onde ele pode fazer a sua habitação nos corações desses indivíduos. Todavia, a partir do capítulo 16, ele mostra algo muito maior, uma preocupação muito maior, que é a revelação da igreja. Ele deu descanso para os que trabalham para ele, de capítulo 1 até capítulo 15, mas ele não tem um lugar de descanso. Deus precisa dar para Cristo um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é a igreja, e a igreja edificada. Eu vou mostrar isso com mais detalhes a partir desse semestre. Então, nós começamos com uma grande virada. A minha preocupação é de que de todas as riquezas que nós ganhamos até agora, de todos os milagres que o Senhor fez no nosso meio até agora, as operações do Espírito têm sido grandiosas entre nós. Todavia, não devemos nos agarrar a todas essas bênçãos, mas continuar seguindo o Espírito. Ele quer nos fazer uma virada, fazer uma curva, e nós vamos seguir o Espírito. Para onde quer que vá, nós vamos seguir o Espírito, seguir o Cordeiro. Muito bem, então vou fazer uma retrospectiva rapidamente, a partir do capítulo 1. Então, de Mateus,
capítulos 1 e 2, começa a apresentação da origem de Cristo como o Rei do reino dos céus. Esse mundo foi usurpado por Satanás, que introduziu o pecado no homem através da queda no Jardim do Éden, e o homem, a partir de então, perdeu a presença de Deus, foi corrompido pelo pecado e pela morte, e o homem perdeu tudo aquilo que Deus, o propósito pelo qual Deus criou o homem. Por isso Deus enviou seu próprio Filho, Cristo, para novamente estabelecer o seu governo aqui na terra. E o seu governo aqui na terra, pelo reino dos céus, é pela igreja. E o rei do reino dos céus é Cristo. Então Cristo foi apresentado nos capítulos 1 e 2, a sua genealogia, mostrando que ele vem da descendência de Davi. Os seus detalhes nós não vamos entrar, já falamos sobre isso. E o seu nascimento, irmãos, ele nasceu de uma forma diferente de qualquer outro homem. Qualquer outro homem é nascido de união entre homem e mulher. Mas Jesus nasceu de uma mulher. Gálatas 4:4, vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 4:4, que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, aleluia, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele nasceu sob a lei, ele nasceu de uma mulher, Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aí no versículo 20: enquanto José ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos, o Rei do reino dos céus, nosso querido Jesus Cristo, ele não foi gerado da união entre homem e mulher. Ele foi gerado pelo Espírito Santo através da Virgem Maria. Por isso, ele não participa do pecado do homem, mas ele traz sobre si a semelhança da carne pecaminosa. Isso está em Romanos 8, versículo 3. E qual é o seu nome? O seu nome diz muita coisa. Versículo 21. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O homem caiu pelo pecado. A origem da queda do homem foi quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sua transgressão contra a palavra de Deus fez com que o pecado entrasse no homem, e a morte pelo pecado também veio ao mundo, e o pecado e a morte passou para todos os homens, e assim todos pecaram, não há justo nenhum sequer, e todos carecem da glória de Deus. Mas graças a Deus, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, seu nome é Jesus, para salvar o seu povo dos pecados deles. Portanto, irmãos, nós
veio a salvação, veio o evangelho, veio a boa nova para o homem. E outro nome, versículo 23, de Jesus, diz mais ainda: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Esse Cristo, Senhor Jesus Cristo, Ele não só veio para ser o Rei do reino dos céus, mas Ele trouxe Deus para os homens. E Ele trouxe a presença de Deus para os homens. E na sua morte e ressurreição, Ele introduziu o homem em Deus. Então, daqui para frente, queridos irmãos, esse Senhor que trouxe Deus até nós, hoje nos faz viver também em união com Deus. Deus conosco está em nós. Muito bem, e então no capítulo 2, versículos de 1 até 12, mostra o seu nascimento em Belém e a visita dos magos e a fuga para o Egito, do versículo 13 em diante. Versículo 13 diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, depois da morte de Herodes, versículo 19... tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. E tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Então, ele não voltou para Belém, ele foi para as regiões da Galileia, e foi habitar numa cidade chamada de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Então essa é a origem, né, do rei do reino dos céus, a sua introdução, a sua apresentação. E a partir do capítulo 13, nós vemos João Batista surge para fazer o trabalho de precursor, né, para com o nosso rei, o rei do reino dos céus. João, capítulo 3, versículo 3, João era a voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João foi introduzido como o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Isaías capítulo 40, vamos dar uma olhada, 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele é Deus. Está escrito em Isaías 40, versículo 3. João Batista foi incumbido, a sua missão era endireitar o caminho para a introdução do rei do reino dos céus. Por isso ele passava a pregar no capítulo 3, naqueles dias, versículo 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Assim surge a figura de João Batista. E João Batista, né, ele dá testemunho de Cristo. Capítulo 3, versículo 11.
Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então ele sabia que o papel dele era de introduzir o Rei do reino dos céus, a Messias, a Cristo. Então, quando chega no batismo, no versículo 13, por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Realmente, João Batista, ele estava cumprindo ordens, né? Ele precisava cumprir a determinação de Deus Pai. Deus Pai queria que Jesus, como homem, fosse batizado. E ele foi, né, encarregado para batizar Jesus. Então assim cumpriu toda a justiça, toda a determinação de Deus. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu. Aqui está sem sujeito, o sujeito oculto. Esse sujeito aqui é João Batista. João viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre eles. Irmãos, isso é muito importante. Mostra que João é testemunha ocular, né, do que aconteceu no batismo de Jesus. João viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e ainda ouviu o quê? Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, ele não tem desculpas para duvidar de que Jesus era o Cristo. E João, no Evangelho de João capítulo 1, João capítulo 1, João capítulo 1, depois do batismo de Jesus, de 32 até 34, eu vou ler. E João testemunhou dizendo, ele testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. João viu, João testemunhou e João ouviu. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Irmão, João Batista, ele fez exatamente aquilo que Deus encarregou para fazer. Ele fez tudo certinho, cheio do Espírito, era conduzido pelo Espírito. Ele estava fora da religião judaica, né? Já havia caído numa religião morta, e ele então não estava, né, servindo no templo, nem vestia de vestes finas sacerdotais, nem comia do manjar dos sacerdotes, mas ele pregava no deserto para sair, né, de toda aquela tradição judaica, para que o povo pudesse ser despertado e se arrepender de tudo aquilo, para poder introduzir Jesus Cristo para o povo de Israel. Quando ele fez isso, terminou a sua tarefa. Atos capítulo 13,
Atos 13, versículo 25, que diz assim: mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Quer dizer, aqui diz que João completou a sua carreira. Quando João completou a sua carreira, é quando João batizou a Jesus. Jesus foi ungido por Deus, se confirmou que ele é o Filho de Deus, o Messias enviado para fazer o seu trabalho aqui na terra, introduzir o reino dos céus. Estava na hora de João sair de cena, mas João apenas mostrou para os seus 2 discípulos que estavam com ele: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos seguiram a Jesus e ele não seguiu. Irmãos, por isso que eu venho insistindo, nós devemos ser os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Mesmo que tenhamos feito um bom trabalho até agora, mesmo que tenhamos sido canais de bênção para Deus, para fazer a obra de Deus, mas nunca devemos deixar de seguir o Cordeiro. Nós somos seguidores do Cordeiro. Aí então, Mateus 4 mostra a tentação de Jesus, do versículo 1 até versículo 11, não vou detalhar. E depois, Jesus então, capítulo 4 ainda mostra que ele volta para a Galileia. Após João ter sido preso, João não saiu de cena e teve de ser preso. E deixou Nazaré para morar em Cafarnaum, junto à beira-mar, é uma cidade à beira-mar, nos confins de Zebulon, Naftali, e ali começou a pregar. Capítulo 4, versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus então passou a viver à beira-mar, em Cafarnaum, no mar da Galileia. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E em seguida Jesus chama 4 dos seus principais discípulos, versículo 18 até 22. Ele chamou Simão Pedro e André, e ele também chamou Tiago, Zebedeu e João, seu irmão, os 4 principais. Aí, então, versículo 23, Jesus, como rei do reino dos céus, desesperado para salvar o povo debaixo do jugo de Satanás, e ele já começa o seu trabalho mostrando, irmãos, a sua preocupação. Versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Queridos irmãos, aqui mostra que a situação caótica do mundo, a situação caótica em que o homem caiu, só tem uma solução. A única solução, queridos irmãos, é o reino dos céus. Quando o homem desobedeceu a Deus, ele saiu da presença de Deus, ele saiu do governo de Deus. Quando não há governo de Deus, as coisas entram em desordem. A confusão, a corrupção começam a operar
na sociedade humana. E o que se encontrava na terra no tempo de Jesus eram pessoas enfermas, pessoas doentes, e hoje não é diferente. Portanto, irmãos, nós precisamos ter isso em mente. A única coisa que pode salvar esse mundo, irmãos, é introduzir o reino dos céus aqui na terra, introduzir o governo celestial aqui dentre os homens. E o reino dos céus, irmãos, é introduzido por meio da igreja. E quem introduziu tudo isso, o evangelho do reino, é o nosso querido Senhor Jesus Cristo, que veio para esse trabalho. E aí ele passa a curar todas as enfermidades, expulsar os demônios e também curar os paralíticos, né? Então a sua fama já começou a correr ali naquela região. E a partir do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, começa que nós consideramos como a constituição do reino dos céus. Isto é, a lei magna desse reino, que governa esse reino. Eu diria que são as leis da vida que regem o povo, né? Povo que está sob o governo celestial. Então Jesus veio aqui na terra para convocar um povo, para salvar, resgatar um povo, para que ele possa ser o rei do reino dos céus e começar o governo celestial a partir dessas pessoas. E essas pessoas depois, em Mateus 16, formam a igreja. Bem-aventurados ou felizes são os que vivem no reino dos céus. E o primeiro requisito para entrar no reino dos céus é: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós queremos passar a ser governados pelo governo celestial, irmãos, nós precisamos atentar. A primeira coisa que devemos atentar: se nós estamos com o espírito esvaziado, se estamos com o espírito humilde, espírito contrito, ou estamos cheios de nós mesmos, confiamos em nossa própria força, confiamos na capacidade da nossa carne. Dessa forma nós jamais entraremos no reino dos céus. Portanto, queridos irmãos, esse é o caminho para entrar. Vamos entrar, né, pelo Espírito, com o Espírito, como diz em Isaías 57. Eu vou ler, vai. Repetir isso nunca é demais. Isaías 57, em versão King James atualizada. Vamos lá. Versículo 14. Então o Eterno exclamará: aterrai, aterrai, abri um caminho, removei os obstáculos, para que o meu povo tenha acesso ao caminho. Irmãos, entenderam? O Senhor quer remover os obstáculos para que o seu povo possa achar o caminho. Irmãos, o reino dos céus é o caminho. É o caminho. Porquanto assim afirma o alto e sublime, aquele que vive para sempre e cujo nome é santíssimo. Na versão Ferreira de Almeida diz: é aquele que vive a eternidade, ou na eternidade. Ele não está sujeito ao tempo e espaço, né, a essa dimensão material em que nós vivemos. Ele está na eternidade, ele é o alto, ele é o sublime, ele é aquele que vive para sempre. Quem está na eternidade, irmãos, o tempo não passa. Quem vive na eternidade, vive para sempre, e cujo nome é santíssimo. Habito no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com quem? Com o contrito e humilde de espírito. Quem está
com um espírito contrito e humilde, Ele também habita com você, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Por que quebrantado de coração e um coração arrependido? Porque nós vivemos nesse mundo, o homem passou por uma queda e o pecado entrou no homem, o homem passou a depender do conhecimento do bem e do mal para viver, e não mais depender de Deus para viver. Portanto, o homem precisa se arrepender de confiar tanto em si mesmo, confiar nessa capacidade que essa árvore do conhecimento do bem e do mal deu para o homem e contaminou toda a humanidade. O homem precisa voltar para a simplicidade, voltar para o jardim do Éden, naquela dependência total ao Senhor. É um espírito contrito, humilde e um coração quebrantado e arrependido. E também, ó Senhor Jesus, versículo 16 diz assim, em verdade, não contenderei para sempre, nem estarei perpetuamente encolerizado, pois a minha presença desfaleceria o espírito humano, a alma que eu mesmo criei. Quer dizer, se nosso Senhor ficasse mais tempo, indignado conosco, com esse mundo que está totalmente debaixo da maldição e corrupção, irmãos, nós não teríamos mais esperança, desfaleceria toda a alma desse mundo. Mas graças a Deus, um dia Deus teve misericórdia de nós e enviou Cristo, enviou o Rei do reino dos céus para nos salvar, tirar dessa miséria e nos colocar no reino dos céus. Portanto, irmãos, vamos começar bem, vamos começar com espírito contrito, com espírito arrependido, um coração quebrantado, para nós podermos achar o caminho, vamos achar o caminho para o reino dos céus, é esse o caminho, aleluia. Vamos lá. Voltando para Mateus 5, felizes, bem-aventurados. Eu vou falar rapidamente das 9 bem-aventuranças. A entrada é pelo espírito contrito, humilde, pobre. Então, felizes, bem-aventurados, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede da justiça, são os que exercem misericórdia, os misericordiosos com os outros, são os puros de coração. Irmão Eudeu enfatizou muito na sua mensagem da conferência de jovens. Os pacificadores, os que promovem paz, os que por causa do Senhor, os que são perseguidos por causa da justiça, e os que por causa do Senhor forem injuriados, perseguidos, porque grande é o galardão desses nos céus. Irmãos, a partir do capítulo 5 de Mateus, começa a entrar a questão de galardão. Irmãos, muitos podem ser chamados, mas poucos serão os escolhidos. E o Rei do reino dos céus vem nos chamar para sermos os escolhidos, para ganharmos o galardão. Nós queremos ser os vencedores. Por isso, irmãos, dentre a aparência do reino dos céus, existe a igreja que vive na realidade do reino dos céus. E quem vive na realidade do reino dos céus, ele é restrito por essas condições das 9 bem-aventuranças. E esses que vivem restritos por essas condições, requisitos das 9 bem-aventuranças, eles terão um grande galardão nos céus. Amém? Ó Senhor Jesus. Aí continuando, vamos lá, Mateus 5, 6, 7, vamos já passar, porque não tenho tempo de falar, ficar muito tempo num lugar. E irmãos, Mateus 8 e 9, o Senhor começa a efetuar diversas curas
com a sua autoridade como rei do reino dos céus. Ele mostra a sua autoridade, eu estou fazendo um resumo, ele mostra a sua autoridade sobre os ventos e o mar, até os ventos e o mar obedecem a ele, sobre os demônios. O chamamento de Mateus acontece então nesse período, e ele não perde tempo em pregar o evangelho do reino. Aqui está no capítulo 9, não é isso? Capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, logo o rei já mostra a que veio. Ele veio para salvar o povo que está na cidade, está nas aldeias, o povo que está nas ruas. Ele logo saiu para as ruas, não só ensinou nas sinagogas, ele pregou o evangelho do reino, mostrando que é o reino celestial a salvação do homem, do povo, né? E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmão, essas doenças e enfermidades não são apenas doenças físicas, são principalmente doenças, irmão, psicológicas, doenças por estarmos longe do governo celestial, da presença de Deus. Nós caímos em toda sorte de enfermidades, de problemas emocionais, psicológicas e espirituais. Não havia, quando Jesus chegou aqui na terra, não havia felicidade, não havia alegria, não havia realmente ninguém são. Mas ele veio preocupado com isso e pregou o evangelho do reino, e vendo as multidões, compadeceu-se delas. Queridos irmãos, esse é o nosso exemplo, o rei nos deu o exemplo. Precisamos aprender a ter empatia, passar a nos compadecer com essa situação nas ruas. Não diga que isso não tem nada a ver com você, não. Nós estamos aqui na terra, seguindo o nosso rei, é justamente para salvar esse povo que está nas ruas, sofrendo. Aqui ele disse, ele viu que eles são como ovelhas que não têm pastor, porque todas as pessoas estavam aflitas, angustiadas, sofrendo, sem saber qual é a solução, não sabe por que estava sofrendo aquilo tudo, e estavam cansadas, estavam esgotadas. Irmãos, hoje é exatamente essa situação que há no mundo. Nós precisamos ter esse espírito de compaixão que o nosso rei teve quando esteve aqui na terra. Irmãos, hoje ele habita em nós. Por isso, irmãos, quando os comportores, quando vão para as ruas, não é com uma outra intenção, senão é por amor ao Senhor e por amor às pessoas. Quando nossos irmãos e irmãs das igrejas estão saindo para pregar o evangelho, usando posso orar por você, também não é por qualquer outra intenção, senão é seguir, né, a ordem de Jesus, amando a Jesus e amando essas almas que estão perdidas, sofrendo, né, estão cansadas. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, versículo 37 e 38, né, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então só um rei, somente o rei do reino dos céus, pregar esse evangelho do reino, irmãos, não era o bastante, não atende à necessidade. Então ele pediu para os seus discípulos rogar ao Senhor da seara, que é Deus, que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, graças a Deus, hoje Deus está convocando você. A seara é tão grande, que você faz falta. Então vamos, né, nos
vamos atender essa convocação, vamos atender esse chamamento do Senhor, vamos trabalhar na seara e resgatar as pessoas, né, como ovelhas, que estão como ovelhas que não têm pastor, estão aflitas, desesperadas. Irmãos, vamos salvar essas pessoas. Então, logo em seguida, no capítulo 10, ele chama então os 12 discípulos para começar esse trabalho, porque até então era ele só pregando o evangelho do reino. Agora ele estava instruindo os 12, chamou os 12 e também enviou os 12 como 12 apóstolos. Apóstolo é quando você envia. Graças a Deus, os 12 apóstolos foram enviados para ampliar esse trabalho da pregação do evangelho do reino. E no capítulo 10, capítulo 11, assim que o rei envia os seus 12, né, apóstolos para fazer o mesmo trabalho que ele estava fazendo, pregando o evangelho do reino, com a autoridade do rei, né, com o poder que o rei lhes confia, e ele imediatamente no capítulo 11, ele não ficou em casa esperando os 12 pregar o evangelho, não. Logo no primeiro versículo do capítulo 11 ele diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Irmãos, isso tem que ser, essa urgência no coração de Jesus tem que contagiar o nosso coração. Não podemos ficar em casa acomodados. Vamos, irmãos, pregar o evangelho. Toda vez que tivermos oportunidade, temos a colportagem por hora, colportagem, né, por oportunidade. Nós temos, né, podemos no dia a dia, no nosso viver, pregar o evangelho, orar com as pessoas. Não precisa especialmente, né, um tempo especial para pregar o evangelho. Na rua, você tendo um contato com as pessoas, já prega o evangelho. Então aí em seguida, irmãos, vem a situação de João Batista. E João Batista foi do cárcere, enviou discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou, né, esperamos outro? Quer dizer, é um absurdo para alguém que testemunhou que ao sair das águas do batismo, ele viu o Espírito descer sobre Jesus com a pomba, né? E a voz que dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Então era um absurdo a pergunta que ele fazia para Jesus. Por causa disso, irmãos, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado, irmãos, para nós nunca nos acomodarmos. Mesmo tendo feito grandes coisas para Deus, sendo usado por Deus como canais, como nesses 4, 5 anos, nós temos sido grandemente usados pelo Senhor, né, através da colportagem dinâmica, através do Avança Jovem, através das mulheres conectadas, através da rede de cuidado da igreja, através, irmãos, do trabalho de acolher, de receber os contatos e fazê-los viver a vida da igreja. Irmãos, com tudo isso, não vamos nos apegar a essas bênçãos que já ocorreram no nosso meio e ficarmos no tempo. Nós não podemos, né, nada pode ser apegado para a gente ficar no tempo. Nós precisamos, irmãos, continuar seguindo o Senhor, com o coração contrito, com o coração humilde e com o mesmo desespero, irmãos, de antes. Hoje, antes de vir aqui falar, eu estava conversando com um dos cooperadores de uma região que está indo de vento a popa. Muitas bênçãos, o SEAP funciona, os colportores estão funcionando, a igreja está funcionando, números, né, sendo adicionados, acrescentados nas igrejas, tudo está bem. Aí eu disse para esse cooperador: é justamente quando tudo está bem, aí reside o perigo. Falei para ele: toma cuidado, vamos continuar com o mesmo desespero, amando, dedicando nosso amor reverente para com a palavra que sai da boca de Deus.
Nós continuamos, irmãos, a depender de toda a palavra que sai da boca de Deus para viver, para dar o passo seguinte. Nós não nos agarramos à experiência passada. Nós temos que seguir, irmãos. Vamos seguir. E por isso, irmãos, aqui ele disse: em verdade vos digo, versículo 11, capítulo 11, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Irmãos, realmente, dentre todos os profetas do Antigo Testamento, todos profetizaram a respeito de uma coisa só: profetizaram a respeito de Cristo. João Batista era maior dentre todos os profetas, porque ele introduziu a Cristo. Ele não só profetizou, mas ele introduziu a Cristo. Mas infelizmente, ele poderia ter sido um do reino dos céus. Irmãos, entendem o que Jesus estava querendo dizer? Ele poderia ter, seguido ao Cordeiro, juntamente com seus 2 discípulos, no dia seguinte ao batismo de Jesus. Irmãos, ele estaria no reino dos céus. Ele teria sido o maior profeta do Antigo Testamento e teria sido um do reino dos céus. Mas infelizmente isso aconteceu. Isso, irmãos, é uma luz para nossa reflexão, para nós sempre tomarmos cuidado, nunca nos agarrarmos ao sucesso. Irmãos, toma muito cuidado com o sucesso. Às vezes, irmãos, derrota é melhor que sucesso. As derrotas nos fazem nos arrepender. As derrotas nos fazem humildes, criam um coração de desespero, de busca ao Senhor. Mas o sucesso nos torna abastado. Vamos tomar cuidado com o sucesso. Senhor Jesus, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Irmãos, eu dificilmente consegui entender esse versículo, mas hoje eu quero dizer para vocês, irmãos, esse esforço é nós nos humilharmos, esse esforço é nós sermos os de espírito contrito, hoje espírito humilde. Esse é o esforço que devemos fazer. Toda vez que houver sucesso, houver uma tendência do orgulho surgir em nós, irmãos, nós vamos ter um esforço para voltar à simplicidade, à humildade. Irmãos, é assim que nós nos apoderamos do reino dos céus. Espero que vocês concordem comigo essa minha interpretação, E a partir do capítulo 12, mostra o clímax da oposição dos líderes judeus. E Jesus então diz para eles que uma árvore má só pode produzir frutos maus. O sinal de Jonas era o único sinal, que eles pediam, que Jesus falou: o único sinal que eu vou dar. E aliás, esse é o maior sinal de todos os tempos. Porque o sinal de Jonas é aquele que, é o sinal em que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, e ele ressuscitou para produzir a sua igreja. A realidade do reino dos céus finalmente é estabelecida. Por isso, irmãos, eu dou graças a Deus que o Senhor não deu outro sinal, mas é o sinal de Jonas. E no final do capítulo, deixa eu ver aqui, então, no final do capítulo 12, ele mostra o seu foco. Olha só, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado, ele é o ungido de Deus para fazer o quê? Para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então ele veio com esse único objetivo, focado em fazer a obra, fazer a vontade de Deus. Até mesmo o seu relacionamento natural, o seu relacionamento de parentesco com a sua mãe, com seus irmãos, com suas irmãs, irmãos, é secundário ao foco dele de fazer a vontade de Deus.
Portanto, irmãos, hoje é a mesma coisa. Hoje, irmãos, não pense que o Senhor, Ele vai ser complacente com isso, com aquilo. Irmão, nosso Senhor, Ele está focado em fazer a vontade de Deus. E nós devemos estar focados da mesma maneira em fazer a vontade de Deus. Muito bem, porque a vontade de Deus é que venha o seu reino, né? Mateus 6, vamos ler. Mateus 6, 9 e 10. Porquanto vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quer dizer, o que o Pai quer, através de Cristo ter sido enviado, é para que o Pai possa fazer a sua vontade aqui na terra como Ele faz no céu. Que o Filho vem aqui estabelecer o reino de Deus na terra, dar um basta para a usurpação de Satanás nesse mundo. Ó Senhor Jesus! E a única maneira de fazer isso, irmãos, não é criar, fundar uma religião gigantesca, construir templos suntuosos, não. A única maneira de Deus conseguir, através do seu Filho Cristo, fazer o trabalho de introduzir o reino dos céus aqui na terra, irmãos, o reino de Deus aqui na terra é através da semeadura. Capítulo 13 de Mateus começa a falar, a primeira parábola, o semeador saiu a semear. Irmãos, não dá atenção para organizações gigantescas religiosas. Irmão, o Senhor quer introduzir, semear vida. A semente em Mateus 13 é a palavra do reino. A palavra do reino vem pelo Evangelho, que é pregado pelo Rei do Reino dos Céus e hoje é pregado por nós. E quando nós pregamos o Evangelho, a palavra que sai como a palavra do reino, isto é, como uma semente do reino. Quando a palavra que nós pregamos cai no coração de um homem, o reino começa a nascer no coração daquele homem. O governo celestial passa a existir naquele coração. E juntando essas pessoas, né, que o rei veio a salvar, nós então formaremos a igreja. E é o reino dos céus, a realidade do reino dos céus aqui na terra. Portanto, Jesus não veio, muita gente diz, mas Jesus, ele falhou. Muitos com os olhos, né, na religião, Jesus morreu nessa terra, não conseguiu organizar uma grande religião. Não, ele não veio para isso. Ele veio a semear a semente do reino. Tá? Em seguida, no capítulo 14, veio a morte de João Batista. Infelizmente, né, é um triste fim de quem foi grandemente usado por Deus, mas não soube seguir o Cordeiro na hora certa. Devemos tomar cuidado em nunca nos apegar aos sucessos e deixar de ser simples, deixar de amar a palavra com reverência e deixar de seguir o Espírito. Em seguida vem a multiplicação dos pães, é um milagre em alimentar a multidão. Irmãos, acontece quando nós oferecemos o pouco que nós temos para o Senhor e em obediência à palavra, nós distribuímos às pessoas o que o Senhor nos entregar. E os irmãos, eu não sei se nas duas multiplicações de pães, eu tenho tentado passar essa visão, é de que o milagre na multiplicação não aconteceu propriamente nas mãos de Jesus. Quando Jesus tomou os 5 pães e 2 peixes, e levantou os olhos ao céu e deu graças ao Pai, não é? Ali
aqueles 5 pães continuavam 5 pães. Os 2 peixes continuavam 2 peixes. Não é que de repente veio 5 containers de alimento, não. Continuavam os 5 pães e 2 peixes. O milagre realmente aconteceu quando? Quando Jesus devolve para você, seus discípulos, quando Ele devolve para você, e você, obediente à palavra profética, vai às ruas e entrega esse alimento para as pessoas, e parece que esse alimento não acaba. Não acaba. O milagre acontece quando você distribui. Não acontece nas mãos do Senhor. Acontece nas mãos de quem distribui. Os irmãos entenderam? Portanto, irmãos, Deus quer nos usar. O Senhor quer nos usar para multiplicar os pães, para atender a multidão. Nós somos um pequenino rebanho. Temos pouca força. Somos pequenos em número. Não temos grande poder político nem econômico. Não temos como alcançar com a mídia, não é isso, comercial, para alcançar toda a população. Não temos essa capacidade. Mas Deus tem feito milagres entre nós. Deus tem feito milagres por meio de nós. Quando nós, obedientes à palavra profética, quando nós entregamos para o Senhor pouco que nós temos, você vai dizer: eu não sei pregar evangelho, eu não consigo pregar evangelho, não sei fazer nada. Tá bom, você não consegue fazer nada, então deixe escapar da sua boca. Posso orar por você? Esses são os seus 5 pães e seus 2 peixes. Quando você deixa escapar, deixa o Senhor fazer. Ele vai operar milagre de multiplicação. Os irmãos estão me entendendo? Então, irmãos, o Senhor está fazendo esse milagre de multiplicação dos pães através de nós, pessoas simples, que não tem muita coisa, que não sabe fazer muita coisa, mas nós estamos conseguindo, irmãos, através de obediência à palavra, estamos alimentando as multidões. Aí o Senhor anda sobre o mar, e Jesus cura em Genezaré. Isso no final do capítulo 14. E o capítulo 15, né, que nós falamos nas 2 últimas mensagens do semestre passado, os fariseus e escribas, que já faziam oposição a Jesus, conspiraram em matá-lo, e agora eles vieram do seu centro religioso, Jerusalém, para acusar os discípulos de Jesus, que transgridem a tradição dos anciãos por não lavarem as mãos antes de comer. Irmãos, nós não estamos aqui promovendo para que os irmãos não lavem as mãos antes de comer. Isso não tem nada a ver. Isso é uma questão de higiene, né? Nós devemos lavar as mãos antes de comer, mas não por seguir a tradição dos anciãos. Não sei se vocês entenderam. O problema aqui está em os líderes judeus. Eles acusavam que os discípulos de Jesus não seguiam a tradição dos anciãos. Que é a tradição dos anciãos? Irmãos, Moisés recebeu de Deus a palavra registrada nos 5 livros primeiros da Bíblia, o Pentateuco. Isso é considerado como Torá para os judeus, a Torá escrita de Moisés. Mas, ao longo dos séculos, como a nação de Israel é uma nação que tem por suas leis, as leis que Deus deu. Então eles precisaram resolver muitas situações para julgar a situação do dia a dia do povo. Então os magistrados, que eram os rabinos, e eles então tinham que aplicar a lei do Pentateuco em diversas situações, e assim eles foram criando várias jurisprudências que, registradas ao longo do tempo, se tornou a tradição dos anciãos. Seus irmãos entenderam. Então, nessa tradição dos anciãos, tem muita coisa dos homens, muitos ensinamentos dos homens, né? Muitas interpretações humanas. O Pentateuco não, o Pentateuco é original, veio da parte de Deus. Então,
a tradição dos anciãos acaba, né, invalidando a própria lei. Jesus então falou: vocês invalidam a lei quando a lei diz: honrará o teu pai e a tua mãe. E vocês dizem: mas se eu der os meus bens, consagrar os meus bens para o templo, eu estou livre de ter de cuidar dos meus pais. E sabe o que acontece? É quando meus pais morrem, eu não tenho obrigação de cuidar, né, com os meus bens dos meus pais. Quando eles morrem, eu vou para o templo negociar com os escribas. Eu entreguei isso aqui, agora quero de volta. E aí os escribas negociam com ele, então fica tanto por cento para o templo e o resto volta para ele. Irmãos, é assim que estava funcionando. Eles invalidavam, segundo seus próprios interesses, a lei de Deus. Portanto, irmãos, não se pode confiar meramente nas interpretações humanas. Nós temos, irmãos, sempre voltar para texto bíblico, sempre voltar para a palavra, sempre voltar para a Bíblia. Ali está a nossa guia, ali estão nossos trilhos. Então, irmãos, vou continuar. E eles são, Jesus disse: vocês são cegos, guiando cegos, e de cujo coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, coisas que realmente contaminam o homem. Não lavar as mãos e comer pode contaminar fisicamente, mas, irmãos, essas coisas contaminam de fato o homem interior, o interior do homem, né? Então, no fim, irmãos, Jesus, como pão do céu, né, enviado para a casa de Israel, ele foi rejeitado por Israel e ele acabou saindo da mesa da casa de Israel. A mesa, irmãos, se referia à terra de Canaã. Ele saiu fora da mesa, foi até Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, irmãos, ali estão os fenícios. Já não são mais, ali já mais próximo de Líbano de hoje. Irmãos, ali ele saiu fora da mesa e a mulher cananeia pediu o quê? A sua parte para Jesus curar-se. Irmãos, graças a Deus, esse princípio fez com que a bênção viesse para os gentios. E hoje nós ganhamos a graça pela rejeição dos principais líderes dos judeus. Não que os judeus não possam crer em Jesus hoje, mas no geral, pela liderança religiosa, eles rejeitam a Jesus. Mas, irmãos, nós hoje abraçamos a Jesus, abraçamos o Evangelho, e é de nossa responsabilidade hoje, irmãos, até completar a plenitude dos gentios, nós temos que pregar o Evangelho e introduzir o reino dos céus aqui na terra. Essa é a nossa responsabilidade. Muito bem, então assim, e termina com a segunda multiplicação dos pães. Eu já expliquei, o Senhor precisa usar você, mesmo você que se considera que não tem nada, para operar um milagre de alimentar as multidões que estão em sua volta. E aí nós chegamos então finalmente a Mateus 13. Eu ainda não vou poder entrar na questão da edificação da igreja, porque Mateus 13 não, Mateus 16. Nós chegamos em Mateus 16. Em Mateus 16, vamos ler versículos de 1 a 4. Aproximou-se. Vocês perceberam que nesses 15 capítulos, Jesus como rei foi introduzido. Jesus como rei começou seu ministério, depois batizado e tentado. Jesus como rei veio se preocupar com o povo, com os homens nas ruas, pregando o evangelho do reino. Jesus como rei se preocupou em resgatar algumas pessoas, convocar os trabalhadores para essa seara tão grande. E nós entendemos, irmãos, que todos que entraram pela porta do espírito humilde para o reino dos céus, se tornou, né,
Eu esqueci de falar de trabalhar no descanso. Então, esses que entraram por essa porta, aprenderam com Jesus a servir no descanso. Porque tomaram jugo do Senhor para servir, porque quem faz a obra é Deus. Irmãos, nós temos pouca força para fazer a obra. Cabe a nós somente ser obedientes à palavra. Quando somos obedientes à palavra, nós nos oferecemos o pouco que nós temos, 5 pães e 2 peixes. Entregamos na mão do Senhor, o Senhor faz o resto. Por isso, irmãos, nós trabalhamos no descanso. A obra de Deus, irmãos, não nos faz fatigar-nos. Embora haja muito suor, haja muito trabalho, mas nós trabalhamos no descanso. Deus nos fez entrar no descanso, é ou não é verdade? Mas, a partir do capítulo 16, Deus está procurando um lugar de descanso também. Eu não li com vocês, vamos ler Isaías 66. Nós usamos muito o versículo 2, mas eu não tenho explicado o versículo 1. Versículo 1 diz assim: eis a palavra do Senhor, estou usando o King James atualizado. Eis a palavra do Senhor, o céu é dos meus pés. Perdão, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haveis edificar? Tal casa será o meu local de descanso. Não sei se os irmãos entenderam esse versículo. Nosso Senhor veio aqui na terra para nos resgatar, para nos fazer entrar no descanso e cooperar com Ele e continuar esse trabalho da pregação do Evangelho do Reino. Então nós encontramos descanso, nós trabalhamos no descanso, porque Ele é quem está fazendo tudo, é ou não é? Mas nós não podemos nos esquecer que Ele também está procurando um lugar de descanso. A capítulo 16 dá essa virada. Jesus está procurando esse lugar de descanso. Esse lugar de descanso, irmãos, não é em nenhuma casa. Eu não vou, é que essa mensagem aí não tem por objeto isso. Mas, irmãos, lembra que o rei Davi falou, né, que queria edificar uma casa para ele. E Deus então lhe respondeu: desde que eu tirei o povo do Egito, nunca morei em casa nenhuma. Eu pulei de tenda em tenda. Nunca pedi uma casa para mim. Os irmãos entenderam? E ele precisa de uma casa para o seu descanso. Mas essa casa que ele precisa não é uma casa física, material. O templo do Antigo Testamento é uma sombra da habitação de Deus no Espírito. Deus hoje precisa de uma igreja edificada, para que Ele possa habitar nela. Os irmãos entenderam? Então, até o capítulo 15, irmãos, Ele veio aqui para cuidar de nós. Veio nos resgatar, veio nos curar, veio nos tirar da situação miserável e nos colocou na sua obra, colocou para trabalhar no descanso. E a partir do capítulo 16, irmãos, Ele mostra que então eu preciso revelar uma coisa para vocês. Eu preciso também de um lugar de descanso. Esse lugar de descanso é a igreja edificada. Por isso que no versículo 2 diz assim: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe? E só assim tudo o que há veio a existir? Quer dizer, eu não preciso de uma casa suntuosa, não. Nós fomos essa vez para a Europa, vimos que, né, na Idade Média, edificaram templos e mais templos para Deus. Um templo mais suntuoso que outro, o pé direito tem pelo menos 40 metros de altura, pelo menos. Aquela coisa que você entra assim, você até fica pequenininho. Irmãos, você acha que Deus quer habitar numa casa dessa? Deus quer habitar na igreja.
Deus quer habitar em você, né? Por isso ele diz assim, ó: darei, pois, a minha atenção, estima este ao humilde e arrependido de espírito. Quer dizer, esse humilde e arrependido de espírito é que dá lugar para eu descansar. E que dedica-se o amor reverente à minha palavra, quer dizer, a minha palavra tem nesse lugar a primazia para fazer a obra de Deus. Então esse é o lugar que eu descanso. Os irmãos entenderam? Então a partir dessa mensagem nós vamos começar a adentrar isso, começar a entrar nisso. Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó, esses versículos 4, primeiros versículos, 4 versículos. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que se mostrasse um sinal vindo do céu, não é isso? Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Quer dizer, quando chega no final da tarde, ao entardecer, o céu fica vermelho mesmo, o céu fica alaranjado, por causa do pôr do sol, certo ou não? Então, quando você enxerga o céu avermelhado ou alaranjado, é porque o céu está limpo. E se o céu está limpo, haverá bom tempo. Mas se chega de manhã, não é isso? Aqui, ó. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Quer dizer, se de manhã acontecer um céu vermelho, nublado, com nuvens, irmãos, haverá tempestade. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, e deixando-os, retirou-se. Irmãos, mais uma vez os fariseus, dessa vez, juntou-se a eles os saduceus. Os saduceus, eles eram opostos aos fariseus, né? Porque vou dizer aqui para vocês, ó, os saduceus eram tradicionalmente rivais dos fariseus, porque eles não criam em ressurreição, né? E nem em anjo, nem espírito. Isso está em Marcos 12, 18. Dá uma olhada, Marcos 12, 18. É isso, né? Deixa eu ver. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo, e também Atos 23, versículos 6 a 8. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Dito essas coisas, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Por isso, irmãos, os saduceus e os fariseus se uniram agora para se oporem contra Jesus, tá? E mais, o homem não sabia discernir, né, o maior dos sinais, é que o próprio significado do nome Jesus, ele salvará o seu povo dos pecados dele, porque por meio de sua morte na cruz, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, né? E Romanos 5,10, ele, muito mais, ele, pela sua vida, sua ressurreição, né, ele salvará pela vida de ressurreição. Então, desde sexta-feira à tarde até domingo pela manhã,
o nosso Senhor, ele passou no Hades depois de ter sido crucificado, exemplificando os 3 dias e 3 noites que Jonas permaneceu no ventre de um grande peixe. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Atos 2, 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Versículo 32. A esse Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Irmãos, esse é o sinal de Jonas. É o único sinal dado para os fariseus crerem que Jesus é o Cristo. Hoje, irmãos, a igreja precisa conhecer o sinal da vinda de Cristo. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe perguntaram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E Jesus então falou de todos os sinais que precedem, mas ele termina no versículo 14: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim, que é o tema geral desta conferência. Então virá o fim. Irmãos, esse é o sinal, e o sinal, irmãos, é da parábola da figueira, 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Eu não vou ler tudo. Irmãos, 2000 anos atrás, o povo de Israel não percebeu que Jesus Cristo era o verdadeiro Messias, e fizeram oposição a eles e crucificaram, e fez-o morrer na cruz. Mesmo anunciada por Deus com antecedência por meio dos profetas, eles não puderam evitar a tragédia da destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. E no primeiro século, eles perderam a sua nação. Eles perderam a nação por quase 2000 anos. Andaram como peregrinos de nação em nação, viveram na dispersão, como estrangeiros em países alheios estranhos, e sempre debaixo de muitas perseguições e muita discriminação por terem rejeitado a Cristo. Somente, irmãos, na Segunda Guerra Mundial, debaixo do regime de Hitler, 6 milhões de judeus perderam a vida. Mas em 1948, foi milagrosamente restaurada a nação de Israel, debaixo de muitas oposições e lutas. Irmãos, hoje, os seus ramos já brotam, já se renovam, e as folhas já brotam. Irmão, devemos saber que está próximo o verão. Porém, um fator determinante para o fim chegar ainda depende da igreja pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Portanto, irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: precisamos conhecer os sinais dos tempos, precisamos saber que
a volta do Senhor está iminente e nós precisamos nos dedicar para isso. Também, como nosso Rei, nós queremos focar em fazer a vontade de Deus e concluir a vontade de Deus nessa era. E a vontade de Deus nessa era, irmãos, não só nos primeiros 15 capítulos de Mateus, Ele tem salvo muitos e está nos usando a salvar muitos, mas Mateus 16 daí para frente, irmãos, Ele precisa urgentemente de nos despertar para uma necessidade dEle. Até aqui, irmãos, Ele atendeu a nossa necessidade, mas agora, irmãos, nós precisamos atender a necessidade dEle. Ele precisa de uma igreja edificada. Por isso eu tenho falado para os irmãos, não vamos perder toda essa luta que nós estamos fazendo nas ruas, ganhando as pessoas, não vamos perder esse ímpeto, mas, irmãos, vamos também dar atenção à edificação da igreja. Vamos também dar atenção para os diversos serviços funcionando realmente como uma igreja orgânica, recebendo, acolhendo as pessoas e fazendo as pessoas também viverem a vida da igreja e servirem na vida da igreja. Irmãos, é servindo que nós crescemos, é servindo que nós aprendemos a tomar cruz, é ou não é? É servindo que nós aprendemos, irmãos, a nos convivermos com outras pessoas, nos relacionar com outras pessoas. Irmãos, Deus precisa nos edificar. Não basta apenas sermos indivíduos resgatados por Deus, mas precisamos ser edificados entre nós. Então, a partir de Mateus 16, irmãos, nós vamos começar a dar esse enfoque, essa ênfase, tá? E que Deus nos abençoe, né, nesse semestre, continue a nos revelar que esse desejo que está no coração dele, irmãos, possa, através da palavra desse semestre, ele possa ter realmente em todos os lugares, não só igrejas plantadas, né? Lugares que não tem igreja, plantamos as igrejas, mas, irmãos, as igrejas plantadas possam ser realmente igrejas edificadas, cada vez menos individualistas, mas o corpo, né, possa se manifestar, para Deus ter descanso, ter uma casa espiritual para Ele poder habitar e fazer a sua vontade. Amém. Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, né, nos abençoar a todos nesse semestre. Amém.